Então, turminha, agora nós vamos para as atividades no nosso livro. Vamos iniciar pela leitura na página 360. O solo e a vegetação. Acompanhem comigo, ok? Nos variados tipos de solo, crescem diferentes espécies de plantas, que foram o que a gente observou, que existiam diferentes tipos de solo e que nesses diferentes tipos de solo nascem muitas espécies de plantas, que são diferentes de um solo para o outro também. Os inúmeros solos que formam a Amazônia servem como exemplo disso. Na Amazônia, por exemplo, existem inúmeros tipos de solo. Não existe um tipo de solo só, né? Somente um, existem vários. Nas regiões amazônicas baixas, ou seja, nas partes mais baixas, denominadas iguarapés, em determinados meses do ano, ou seja, não são em todos os meses do ano, são em alguns meses do ano, o solo é inundado pelas enchentes dos rios. E aqui nós temos uma imagem. Nas regiões baixas da floresta amazônica, o solo é inundado pelas cheias dos rios e fica rico em humus. Isso ajuda a sustentar muitos tipos de vegetais. Continuando na página 361. Como essas partes elas são periodicamente inundadas pelos rios em determinados meses do ano, esse solo acaba se tornando rico em humus, o que sustenta uma vegetação densa, que foi o que a gente viu na imagem anterior. Já a vegetação das regiões amazônicas altas, nas partes altas, apresentam poucas árvores. Isso é decorrência da menor quantidade de humus. Nos lugares mais altos, existe uma menor quantidade de humus, já que as partes altas não são inundadas pelas enchentes periódicas. Nos solos ricos em humus, como os das florestas, cresce uma grande variedade de plantas. Então, aqui está dizendo que nas florestas, geralmente, o solo é rico em humus, nas partes que são ricos em humus, cresce uma grande variedade, ou seja, vários tipos de plantas. Nos solos arenosos, como o da Caatinga, cresce uma vegetação baixa e esparsa, ou seja, além de ser baixa, fica longe, afastada uma das outras, elas não ficam próximas. Como a quantidade de humus é pequena, há pouca vegetação, então nesse ambiente não tem muita vegetação. O solo do cerrado é rico em minerais de alumínio. As plantas da região têm folhas grossas, então isso daqui é uma característica das plantas do cerrado. Tem as folhas grossas e flores com pétalas que parecem feitas de cera, por causa da grande quantidade desses minerais. Lá também, as árvores são baixas, elas não são altas, como a gente vê em determinados locais, com caules retorcidos, e o capinzal cobre o solo. O mangue está situado na foz dos rios que desaguam no mar. O solo dos mangues é lodoso, parece que tem lama, muita lama, com muitos sais minerais e pouco oxigênio. Então, nesse local, nesse tipo de solo, circula pouco ar, E é periodicamente inundado pelas marés, ou seja, constantemente a maré sobe e inunda esses solos. As plantas têm adaptações especiais para sobreviver nesse ambiente, não é qualquer tipo de planta que vive no mangue. Uma espécie de árvore do manguezal tem raízes que escoram a planta no solo lodoso. Em outra espécie desse ambiente, as raízes crescem para fora da linha da água para absorver o gás oxigênio do ar e ficam acima do nível da água mesmo quando a maré sobe. Então, as raízes elas ficam por cima para poder pegar o gás oxigênio do ar. Então, aqui nós temos 4 imagens. Nós temos aqui a vegetação do Cerrado em Minas Gerais. Aqui nós temos a vegetação da Caatinga no sertão paraibano. Aqui nós temos a planta do mangue com raízes que escoram o terreno lodoso. Tá vendo as raízes aqui? E aqui nós temos outra imagem do mangue. O solo do manguezal é pobre em oxigênio. Nele crescem plantas com raízes para fora do lodo. Elas absorvem gás oxigênio do ar. Aqui tem uma perguntinha que nós já respondemos na aula passada no caderno. Na região onde você mora, que tipo de vegetação prevalece? A gente viu que aqui em Teresópolis é a Mata Atlântica.